Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, destravando a mente, é isso aí. Hoje a revisão vai ser em torno aí de força elétrica, campo elétrico e processos de eletrização. E tem também um pouco aí de magnetismo, aquele lance da regra da mão direita, esquerda, não sei qual você usa aí, mas vamos comentar as duas para você. Um pouco de força magnética também, né? Mas antes de começar a resolver as situações e problemas aí, rapaziada, deixa aquele like aí para fortalecer o canal, deixe seus comentários nos vídeos aí, sugestões, etc. Que estamos passando aí pelos 1.000 inscritos, rumo a 1.001. É isso aí. Depois 1.002 e vamos chegar em 1 milhão aí com a ajuda de vocês. Valeu, hein? Bora lá então para a primeira questão envolvendo aí o processo de eletrização. Luiz e Sérgio brincam de cabo de guerra eletrostático. Olha que top. Uma bolinha de isopor eletrizada positivamente por atrito e pendurada com um fio de seda a um suporte, de forma que ela possa balançar livremente. Então, bora lá. Imaginar que aqui você tem o suporte, a bolinha está aí, positivamente eletrizada, pendurada. Tranquilo? Cada um escolhe um bastão diferente para eletrizar e depois de atritar em uma das extremidades de cada bastão, colocam-nos em posições opostas, mas equidistantes da bolinha. Então, sei lá, imagina que um bastão está aqui e outro bastão está lá do outro lado. Estão equidistantes da bolinha. Sei lá, vamos imaginar que aqui está o bastão do Luiz, por exemplo, e ali está o bastão do Sérgio. E a distância até a bolinha para os dois bastões aí é a mesma. Sei lá, D e D. Ok? Muito bem. Ganha o jogo quem tiver eletrizado mais seu próprio bastão. Muito bem. Na brincadeira, a bolinha se deslocou para a posição de equilíbrio mais próxima do bastão de Luiz. Imagina que a bolinha ficou aqui, ó. Sei lá, mais próxima do bastão de Luiz, ok? Pode-se afirmar com certeza somente que... Vamos fazer uma análise aqui antes de ler os itens, para ver o que rola. Vamos imaginar, por exemplo, que o bastão do Luiz ficou positivo, ok? E, sei lá, o do Sérgio também, depois da eletrização, ficou positivo. O que a gente consegue sacar aqui, ó? O bastão do Sérgio repeliu a bolinha, ok? Sinais iguais se repelem. Então, imagina, ó, um cara positivo com positivo rola repulsão. Um cara negativo com negativo também rola repulsão. Corpos com sinais iguais se repelem e sinais opostos se atraem. Ah, e um detalhe importante aí, cara, que você não pode perder. Corpos eletrizados, não importa se está negativo ou positivo, sempre vai atrair corpo neutro, ok? Porque o corpo eletrizado acaba causando uma polarização no corpo neutro que favorece o processo de atração pela lei de Coulomb. Tranquilo? Então, aqui nesse contexto, estava todo mundo eletrizado, né? Os caras eletrizaram os bastões e também a bolinha. Então, uma hipótese. Suponha que está todo mundo positivo. Se o bastão do Luiz está positivo, ele teria que repelir a bolinha para o outro lado, ok? E considerando, né, que o bastão do Sérgio também está eletrizado positivo, aí teria que repelir a bolinha para o lado oposto, aí, o lado esquerdo. Agora, nessa hipótese que eu coloquei aqui, ó, os dois bastões eletrizados positivo, então a bolinha foi repelida para a esquerda aqui pelo Sérgio e para a direita pelo Luiz. Só que no contexto ele está dizendo lá que a bolinha ficou mais perto do bastão do Luiz. O que a gente vai concluir? Que nessa hipótese, ok, o bastão do Luiz estava mais eletrizado, ou do Sérgio, estava mais eletrizado do que o do Luiz, porque ocorreu uma repulsão maior desse lado. Seria uma hipótese. Vamos ver se tem alguma coisa assim aí. Deixa eu ver aqui, ó. Se os bastões têm cargas opostas, não, não é. Se os bastões têm cargas opostas, também não é. Coloquei os dois positivos. Aqui, ó. Se os bastões têm cargas positivas, foi o que eu coloquei. Então, Sérgio ganhou a brincadeira. Sim, né? Faz todo sentido, ó. O Sérgio está mais eletrizado positivamente do que o bastão do Luiz, que está com pouca carga positiva. O bastão do Luiz repeliu a bolinha lá para o outro lado, mas o Sérgio repeliu também, só que repeliu mais. A gente pode afirmar sim que o bastão do Sérgio ele tem mais carga positiva do que o do Luiz. Então ele ganhou a brincadeira aí porque ele repeliu mais a bolinha, ok?
Top? Legal, né? Vamos para o próximo aí. Considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C, D, inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras. Então, B e D não tem carga, está neutro. Tá? Sem carga. Beleza? 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras, enquanto as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais respectivamente iguais a 3Q e menos 3Q. Então, aqui a gente tem a A, que está lá com carga de 3Q, ok? 3Q. E a outra, a C, está com carga negativa, menos Q, ok? Determine a carga elétrica final da esfera C, eu quero saber a carga final da C, após contatos sucessivos, na sequência, com as esferas A, B e D. Então, vamos lá, primeiro vamos colocar essas duas aqui em contato. Ó. Colocou em contato aí, o que vai rolar? É eletrização por contato. O cara falou que elas são idênticas. O que a gente tem que ter em mente? Quando você coloca em contato corpos eletrizados, ok? E geometricamente idênticos, a carga total do sistema ela vai se dividir em partes iguais. Então, nesse caso aqui, ó, o A entrou em contato com o C. O A tem carga 3Q e o C tem carga menos Q. Qual seria a carga total? É só somar, mano. 3Q, só que um é negativo menos Q. Então, a carga total aqui seria 2Q. Vai dividir em partes iguais. Então, o A vai ficar com metade da carga total, metade de 2 que é Q, e o C vai ficar com metade da carga total. Então, vai ficar com Q também, ok? Você pega a carga total do sistema e divide em partes iguais. Então, encostou primeiro, ok? Sucessivamente, o C com o A, depois pegou o C agora que está com carga Q, e vai colocar em contato com o B. O B está neutro, colocou em contato. Qual que é a carga total? Aqui não tem nada, ali tem Q. Então, a carga total é Q. Divide em partes iguais, metade de Q para cada um. Então, metade aqui e metade ali. Ok? Cada um ficou com Q sobre 2. E, por fim, vai colocar em contato com o D. Eu peguei aqui a carga que tem no C e encostei no D que está com 0. Então, a carga total é Q sobre 2. Divide no meio. Metade de Q sobre 2, rapaz, metade de Q sobre 2 é Q sobre 4. Esse cara fica com Q sobre 4 e esse cara também fica com Q sobre 4, ok? Portanto, a carga final do C é o que rolou aqui, ó, Q sobre 4, ok? Então, pegou a brincadeira aí, ó? Você tem corpos, ok? Geometricamente idênticos, e aí você vai colocando em contato. A carga total sempre do sisteminha ali vai sendo dividida em partes iguais. Não tem erro. Processo de eletrização aí por contato para você. Final do processo, corpos eletrizados com carga de mesmo sinal. E se eles forem geometricamente idênticos, a carga total do sistema se divide em partes iguais. Maravilha? Bora aí, ó. Em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros de outra carga Q, ambas pontuais. Então, uma tinha carga Q, outro Qzinho, outra Qzão. A distância, a carga Q é submetida a uma força. A essa distância, desculpe aí, a carga Q é submetida a uma força repulsiva de 20 newtons. Se a carga Qzinha for posicionada a 0,4 vezes 10 a menos 2 metro da carga Qzão no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade de... Então, são duas situações, né? Na primeira situação, vou imaginar o seguinte aqui. Ó. Eu tenho aqui a carga Qzinho, beleza? E a carga Qzão, beleza? Elas estão separadas por uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros. 1,2 vezes 10 a menos 2 metros é a distância entre elas. Maravilha?
E nessa situação, a essa distância, a carga Qzinho é submetida a uma força de repulsão de 20 newtons. Então, tem 20 newtons de força para os dois lados, na verdade, né? Porque isso é um par ação e reação. Se o Qzão repele o Qzinho com 20 newtons, o Qzinho também repele o Qzão com 20 newtons. Tranquilo? Agora ele vai mudar o rolê. Se a carga Qzinho for posicionada a 0,4, diminuiu a distância. A carga Qzinho está aqui e a distância diminuiu. O Qzão está aqui. Agora a distância aqui entre elas caiu para 0,4 vezes 10 a menos 2. 0,4 vezes 10 a menos 2 metros. Diminuiu a distância. Qual vai ser o valor da nova força repulsiva aí? Então é isso que ele quer saber, essa nova força aqui. Tranquilo? Beleza? Vou chamar de F' aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, cara. É um contexto de força elétrica. Nesse contexto, a gente tem que se lembrar do seguinte, ó. Que a força elétrica é igual a uma constante, lei de Coulomb, hein? É a constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga de um corpo pelo módulo da carga do outro corpo, dividido pelo quadrado da distância entre esses dois corpos. Tranquilo? Vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar com proporções. Ó. Consegue enxergar aqui que 1,2 vezes 10 a menos 2 é 3 vezes maior que 0,4 vezes 10 a menos 2. 1,2 dividido por 0,4 dá 3. Né? Então, por exemplo, se eu chamar aqui de D, eu teria ali 3Ds, só para não ficar com esses números esquisitos aí. Aí facilita a nossa vida, ok? Então, se a gente fizer essa continha aqui, ó, do KQQ sobre D quadrado, a gente vai encontrar o valor que está ali. Só que a gente não sabe o valor da carga tal. A gente vai trabalhar com essa ideia de proporção para facilitar. A gente vai ter que fazer o seguinte. Quando acontece isso, compara as duas situações, a inicial com a final. Beleza? Então, o que eu teria aqui, ó, né, na situação inicial? Meu F tem que ser igual a quanto? 20 newtons. Mas da onde saiu esses 20 newtons? Dessa conta, ó. K vezes módulo da carga vezes módulo da outra carga dividido pelo quadrado da distância entre essas cargas. E a gente está falando que essa distância aqui, ó, é isso daqui, 3D ao quadrado. Então, é tudo ao quadrado, hein? Coloca entre parênteses para não vacilar. 3D ao quadrado, beleza? Aí isso daria 20 igual a K vezes um Q vezes o outro Q. Se liga aqui no resultado, ó. 3 ao quadrado dá 9 vezes o D ao quadrado é D quadrado. Então, tudo que está dentro do parênteses é ao quadrado, ok? Aí a gente passa esse 9 multiplicando ali, ó. 9 vezes 20 dá 180. E deixa o resto lá do outro lado. K, Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Ok? Vou guardar isso daqui, ó. Então, isso é da primeira situação. Agora, vamos para a segunda situação. A distância diminuiu, né? Na segunda situação, a gente tem F', que é igual a K vezes Q, e agora a distância é D. Então, é D ao quadrado. Só que quanto que vale isso daqui, ó? A gente já fez a conta. Esse trambolhão aí vale 180. Então, o nosso novo F para essa distância é 180 newtons. Maravilha, ó. O que aconteceu aqui, rapaz? Você percebe o seguinte, ó. A distância caiu quantas vezes aqui, ó? Caiu 3 vezes, era 3D e caiu para D. Então, se a distância diminui, a força aumenta. Mas aumenta com o quadrado da distância ali, não é? Então, se eu diminuir a distância 3 vezes, a força aumentou 9 vezes, ó. Era 20 newtons, foi para 180 newtons. Vamos fazer uma tabela do lado aqui para você se ligar, ó. Facilitar a sua vida e visualizar esse rolê aí melhor. Se eu tiver, então, uma distância, uma certa quantidade de carga nos dois corpos aí, ok? Para diferenciar aqui, eu vou colocar Q1 e Q2, ok? Eu vou ter uma força F, tranquilo? Agora, vamos imaginar, por exemplo, que a gente dobrou a distância, ok?
ok? Só que a gente não mexeu nas cargas. A gente deixou as cargas como estavam. Vou colocar um tracinho aqui, ó, representando a carga. Asterisco aí. Então, a carga não mudou. É só mexer na distância. Como a força aqui, ó, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, eu tenho que pegar esse número aqui e elevar ao quadrado. Ficaria um número 4 aqui. Então, a força acabaria diminuindo 4 vezes em relação à força anterior. Agora, olha só. Se a gente, por exemplo, triplicar a distância e não mexer na carga. Deixei a carga, deixei a carga. Aí a gente vai fazer a mesma conta, só que vai aparecer aqui no lugar desse d ao quadrado o número 3 elevado ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. Então a força teria que diminuir 9 vezes. Agora vamos fazer um pouco diferente aqui, ó. Vamos, ao invés de aumentar a distância, vamos diminuir a distância, ó. Diminuir a distância pela metade. Não mexi na carga, não mexi na carga. Eu diminuí a distância. Então a força tem que aumentar quantas vezes aí, ó? 4 vezes, porque ficaria todo esse negócio que está em cima, K, Q, só que agora ficaria aqui, ó, D dividido por 2 ao quadrado, né? Então isso daria K, Q dividido por D ao quadrado sobre 4, e o 4 passa lá em cima multiplicando, tá vendo? Então a gente teria uma força 4 vezes maior. Se por outro lado a gente tivesse aqui um D sobre 3, né, mesma coisa do resto, aí você multiplicaria por quanto? Por 9 a força. Tudo proporcional, beleza? Então enxerga essa relação de proporção dentro da ideia de força que fica bem suave aí, beleza? Então teremos aí 180 newtons. No caso ali, a distância anterior é 3 vezes maior, teremos aí um aumento de força, ok? Por uma distância 3 vezes menor. Bora! GV, cara, olha lá. Deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade negativa de carga de 3,2. Essa letra grega aqui chama Mi, e vale 10 a menos 6, é um prefixo. Então você quer que o corpo adquira uma carga de menos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Beleza? Então vai ter lá um processo de eletrização, você vai esfregar os corpos e ao final do processo, um dos caras vai ficar com uma carga negativa de 3,2 vezes 10 a menos 6, ou seja, ele ganhou elétrons, beleza? Ficou negativo. Sabe-se que o valor da carga elementar, ou seja, o valor do E aí, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Maravilha? Para se conseguir tal eletrização, é preciso aí retirar, agregar elétron. Vamos lá. A gente sabe que ele ficou negativo. Então, se ele ficou negativo, ele ganhou elétrons. Retirar do objeto próton, tá errado, só troca elétrons. Retirar elétrons, retirar tá errado, o cara ficou negativo, então ele tem que ganhar elétrons. Ok, acrescentar tá dentro, acrescentar tá dentro e retirar próton tá fora. Então a gente está aqui, ó, entre o C e o D. Agora precisa calcular. Bom, vamos lembrar então aí que a carga de um corpo ela é quantizada. Então a quantidade de carga que um corpo adquire é igual ao número de elétrons que ele perdeu vezes o valor da carga elementar, que é essa constante aqui. Ok? A gente coloca aqui o valor em módulo para facilitar a visão, né? Então 3,2 é a carga adquirida, mas e o sinal? Não vou colocar o sinal porque a gente sabe que já o corpo é negativo. Então ele está com uma carga de 3,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual ao número de elétrons, que no caso ele ganhou, que a gente precisa saber, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Agora vamos lá para a conta. Então, o nosso N vai ser 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido, passa lá para baixo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos lá então para a continha aqui, ó. 3,2 dividido por 1,6 dá 2. 3,2 é o dobro de 1,6. E essas potências de 10? Você conserva, cara. Estava menos 6 lá. Aí você vai subir esse expoente e trocar o sinal dele. Simplesmente isso. Fica mais 19. Mas você já sabe disso, né? Você já fez isso 1 zilhão de vezes, cara. Então o nosso N vai ser, deixa o 2 aí, ó. Menos 6 mais 19 dá 13. Então temos aí 2 vezes 10 elevado a 13.
Isso dá lá 20 trilhões de elétrons. Então a gente vai acrescentar, já começou com 2 aqui, né? Ali 51. Mesmo que você errasse a potência, ainda era possível acertar, mas é importante saber, né? Então esse cara aí ganhou 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. São 20 trilhões de elétrons, ó. Para que escrever um montão de zero? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se você pode escrever em potência de 10, mano, é muito mais suave. Você nem se perde na contagem dos zeros, cara. É notação científica, é muito prático. Ó. Então, beleza? Olha que número monstruoso. 20 mil, milhão, bilhão, trilhão. Muito mais bonito, velho, escrever em potência de 10 aí. Bora! Vai, muda aí para nós. Mudou. Em um experimento, cadê a canetinha aqui? Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, eletrizadas, no ar com cargas elétricas 5Q, 3Q e menos 2Q. Ok, está marcado aí na figura. Utilizando luvas de borracha, o estudante coloca as 3 esferas simultaneamente em contato e depois separa. Então colocou todo mundo em contato aqui, ó. Esferas idênticas. Lembra? Processo de eletrização. Vamos, antes de continuar a leitura, ver o que rolou nesse contato. A gente tem aqui 5Q, 3Q e menos 2Q. Precisamos da carga total do sistema. Então, ó, 5Q mais 3Q dá 8Q. Esse Q pode ser um número qualquer, que você pode calcular do jeito que a gente calculou agora ali, N vezes Z. Mas não é o caso, né? Então, 5Q, 3Q e menos 2Q. Vai dar 8Q aqui, o 5Q com 3Q, do A e do B, 8Q, menos 2Q dá 6Q. Então a carga total que a gente tem aí nesse sistema é de 6Q. Como as esferas são geometricamente idênticas, divide em partes iguais. Então 2Q para essa, 2Q para essa e 2Q para essa. Beleza? Dividiu em partes iguais a carga total do sistema. Aí, utilizando as luvas de borracha, o estudante coloca as 3 esferas simultaneamente em contato e depois separa. E suspende a esfera A e C por fios de seda, mantendo-as próximas. Verifica-se, então, que elas interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio estático a uma distância d uma da outra. Sendo K a constante eletrostática do ar, assinale a alternativa que contém corretamente a correta representação da configuração de equilíbrio, envolvendo as esferas A e C. Ok, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular essa força eletrostática pela lei de Coulomb, né? K vezes Q, ruim essa mesinha aqui, viu? Dividido por D ao quadrado. Se alguém tiver uma aí, para doar, a gente aceita. Então, ó, K vezes o valor da carga de cada uma do final, né? Da B e da C foi 2Q, então ficaria 2Q vezes 2Q dividido por D ao quadrado. Maravilha, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então isso daqui daria 4K vezes. Como é Q e Q aqui? Q vezes Q dá Q quadrado. Q quadrado dividido por D quadrado. Então, a primeira coisa a fazer é achar onde tem esse valor. Né? O módulo da força trocada entre as duas esferas é 4 vezes K vezes Q quadrado sobre D quadrado. Então a gente tem isso aqui e tem isso aqui. Ó. O resto está fora. Esse está fora, esse está fora e esse daqui também está fora. Agora, vamos lá. Elas têm mesmo sinal, então tem que rolar uma repulsão. Né? Onde está repelindo? Aqui está repelindo? Não. Aqui atraiu. O fio ficou inclinado para as esferas, então está fora. Onde que está repelindo? Aqui, ó. Beleza? Rolou uma repulsão elétrica entre as esferas e elas ficaram em equilíbrio a uma distância d aí, uma da outra. Beleza? Essa é a configuração correta. Agora vamos estender aqui, ó. Suponha que de repente você conheça o valor do K, ok? O valor da distância e o valor do F e queira saber o quê? Extra aqui. Vamos colocar um extra. Suponha que o F aqui vale, sei lá, 4 newtons.
beleza? 4 newtons. Então, 4 vai ficar igual a... A gente sabe que a constante eletrostática aqui é 9 vezes 10 a nona. Então, vai ficar 4 igual a 4, eu estou pegando o F, igual a isso daqui. Ó. E quero saber o valor da carga, que é um extra. Vamos ver qual que vai ser a carga de cada uma. Então, ficou 4, que seria, por exemplo, né, a força elétrica, supondo que isso daqui valesse 4 newtons, ok? Igual a 4, vezes o valor da constante, que é 9 vezes 10 elevado a nona, ok? Vezes Q elevado ao quadrado, dividido pela distância entre as esferas. Vamos imaginar que a distância entre as esferas aqui, ó, vou colocar aqui, para ficar um número legal aí, vamos colocar um 0,1 metro, será que fica top? 0,1 metro. Ou seja, isso daqui é 10 elevado a menos 1 metro. Ok? 10 a menos 1 metro. Então, a distância é 10 a menos 1. Aí a gente coloca aqui ao quadrado. 10 a menos 1 elevado ao quadrado. E faz a conta. Então, ó, 4 com 4 simplifica, não dá 0, né? Dá 1. Vai dar 1, 4 dividido por 4, igual. Deixa lá o 9 vezes 10 elevado a nona. 10 a menos 1 ao quadrado aí dá 10 a menos 2. Não vai ficar muito legal o resultado final, mas beleza. Vezes Q ao quadrado, ok? Aí a gente sobe o expoente aqui, que é o menos 2, e coloca aqui mais 2. Então, ficaria 9 mais 2 dá 11. Então, ficaria 1 igual a 9 vezes 10 elevado a 11 vezes Q quadrado. Aí troca de lado, então ficaria Q quadrado igual a 1 dividido por 9 vezes 10 elevado a 11. Ok? Aí, para tirar esse cara daqui, você tiraria a raiz quadrada. Então, ficaria Q igual a raiz quadrada desse número aí. 1 sobre 9 vezes 10 a 11. Dá para melhorar esse resultado, né? Colocando aí Q igual raiz quadrada de 1 sobre 9 é 1 sobre 3 vezes raiz de... Aí, o 10 a 11 que está aqui embaixo, ele passa para cima como 10 a menos 11. Posso melhorar mais isso daqui tirando 10 de dentro do parênteses aí. Mas vou parar por aqui só para você ter uma ideia do que rola aí, né? Então, isso daqui, ó, vai dar 1/3 da raiz quadrada de 10 a menos 11 Coulomb. Ok? Dá para melhorar, mas vamos parando. Então, para você ter uma ideia que é possível dar uma continuidade aí no cálculo, se tiver valores aí. Beleza? Bora! A tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Então, o que tem aqui? Ó? Pele de coelho, vidro, cabelo humano, tal, tal. Ele está mostrando o seguinte, ó. A setinha está indicando para a gente que quem vem antes na série fica positivo e que vem depois fica negativo. O que significa isso? Você, por exemplo, esfregar a pele de coelho com vidro, a pele de coelho vai ficar positiva e o vidro vai ficar negativo. Se eu pegar o vidro e esfregar ele na lã, o vidro fica positivo e a lã fica negativa. Então, quem vem antes na série é o cara que perde elétrons e quem vem depois é o cara que ganha elétrons, beleza? Então, através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida, pelo menos o sinal dela, por cada material quando são atritados entre si. O isopor, cadê o isopor lá? Vamos ver onde está o isopor. Vidro, isopor, está aqui, ó. O isopor, ao ser atritado com a lã, cadê a lã? Lã, aqui, ó. Ao ser atritado com a lã, o isopor, ao ser atritado com a lã, através da série possível, o isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente, verdade. A lã está lá atrás, fica positiva, e o isopor fica negativo, beleza. O vidro, ao ser atritado com a seda, o vidro, ao ser atritado com a seda, então vai ficar como? O vidro está antes, fica positivo, a seda fica negativa, ok? Então, o vidro, ao ser atritado com a lã, o vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado. Então, o vidro vai ficar carregado positivo, positivo, negativo está errado, carga nula está errado. Vai ficar positivo porque ele perdeu elétrons, hein? Cuidado, não troca prótons, ele não ganhou prótons, ele perdeu elétrons, ok? Se ele ficou positivo, ele perdeu elétrons, se ele ficou negativo, ele ganhou elétrons.
volts. Bora! Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica igual a menos 20 microcoulomb, é colocada em contato com outra esfera idêntica B, eletricamente neutra. Cara, você tem aí uma eletrização por contato. Então você tem aqui uma esfera que está com uma carga de menos 20 microcoulomb, é a esfera A, ela vai ser colocada em contato com a esfera B, que está neutra, carga zero. A carga total vai se dividir em partes iguais, ok? Vamos lá, afastar. Então a esfera A, eletrizada com carga elétrica menos é colocada em contato com B neutro. Aí se afasta. Então, afastando as duas aí, carga total é menos 20, metade para cada uma. Essa fica com menos 10 microcoulomb e aquela vai ficar com menos 10 microcoulomb. Então essa é a carga final da A e da B. Agora continua. Em seguida, encosta-se B em outra C, eletrizada com carga de 50. Então, pega a C aqui, está com 50 microcoulomb e encosta na B. Após esse procedimento, B e C são separadas. Então, a hora que separar, o que vai acontecer? Separou aqui. A B vai ficar com metade da carga total. Quanto que é a carga total? 50 menos 10. 50 menos 10 vai dar 40 microcoulomb. 40 é a carga total, ok? Então a B vai ficar com metade disso, vai ficar com 20 microcoulomb e a C com a outra metade, 20 microcoulomb, ok? Vamos lá, então qual que é a carga elétrica armazenada na B no final do rolê? Tá aí, 20 microcoulomb, tranquilo? Beleza? 20 microcoulomb. Então, qual que é como é que faz isso, né? Pega lá a carga total do sistema e vai dividindo em partes iguais à medida que o processo de contato vai se desenrolando aí. Bora? O transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem ocorre com auxílio de esteiras de borracha, conforme mostra a figura. E requer alguns cuidados, pois os grãos, ao caírem sobre a esteira com velocidade diferente dela, até assimilarem a nova velocidade, sofrem escorregamentos. Então percebe, ó, tá rolando um atrito aí, né? E no processo de eletrização por atrito, um cara fica positivo, o outro fica negativo. Essa eletrização pode provocar faíscas que, no ambiente repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar, pode acarretar um incêndio. Caramba, hein? Nesse processo de eletrização, os grãos e a esteira ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos. Então, ó, opostos, opostos, opostos. E, cara, eletrização por atrito aí, né? O grão cai, atrita na esteira e o grão fica eletrizado, assim como a esteira, com sinais opostos. O que um perde, o outro ganha. Bora? Duas cargas elétricas pontiformes, Qzão e Qzinho, sendo Qzão positivo e Qzinho negativo, são mantidas a uma certa distância uma da outra. A força F, que a carga negativa Qzinho sofre, e o campo elétrico E, presente no ponto onde ela é fixada, estão corretamente representados por... Então, vamos lembrar aqui, ó, se o cara é positivo, ok? Num ponto tal do espaço, ele vai criar um campo elétrico de afastamento. Se o cara é negativo, ok? Lá num ponto tal do espaço, ele vai criar um campo elétrico de aproximação. Maravilha? Então, se eu vier nesse ponto aqui e colocar uma carga positiva aqui, ela é repelida por aquela carga. Então, vai aparecer uma força elétrica nela, na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Por outro lado, se você colocar uma carga negativa, ela vai ser atraída para lá. Então a força que vai aparecer nela está na mesma direção do campo, mas no sentido oposto. Beleza? Mesma ideia vale aqui. Ó. Se é a carga negativa que gerou o campo, e eu venho e coloco uma carga positiva aqui, a força está no mesmo sentido e na mesma direção do campo. Se eu colocar uma carga negativa nesse ponto, a força e o campo vão ter a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Agora vamos lá. Aqui você tem uma carga positiva. Lá onde está a carga negativa, foi criado um campo para a direita, de acordo com aquela convenção ali.
Se eu colocar uma carga negativa nessa região, a força elétrica vai atuar no sentido oposto ao campo, beleza? Onde que a gente tem isso? Exatamente aqui, ó. A força está para a esquerda e o campo elétrico está para a direita. Usa essa convenção aqui que não tem erro, ok? Carga positiva gera campo de afastamento. Colocou carga positiva no campo, força e campo no mesmo sentido e mesma direção. E a carga negativa, força e campo na mesma direção e sentido oposto. Então, se eu tiver um campo aqui no espaço, ok? Uma direção qualquer, e eu colocar uma carga positiva, a força vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Se eu colocar uma carga negativa, a força vai estar na mesma direção, mas no sentido oposto. Tem um vídeo bem legal aí no canal, cara, de uma questão da Unicamp, muito doida a questão lá, que o cara coloca dois corpos eletrizados com massa diferente, mas com a mesma carga numa região de campo elétrico e campo gravitacional. Se não me engano, é uma questão da Unicamp do ano passado ou retrasado aí. E aí ele pede lá para você verificar qual que chega mais rápido lá embaixo. E aí meu filho fez lá toda uma explicação muito louca do campo elétrico ali na região. Ficou bem legal. Dá uma olhada lá que tem aquela mãozinha desenhando, é bem top, bem didático. Vamos para o próximo. Os pontos P... Opa, cadê aí? Tá aqui a caneta. Ai, cara. Vamos lá. Os pontos P, Q, R e S são equidistantes das cargas localizadas nos vértices de cada figura a seguir. Vamos lá, são equidistantes, mesma distância, né? Sobre os campos elétricos resultantes, é correto afirmar o quê? Então vamos lá, é nulo, são nulos, sei lá. Vamos ver, ó. Então essa carga aqui, nesse ponto, cria um campo para cima, beleza? A carga negativa, o campo aponta para ela. Essa carga aqui negativa, cria um campo apontando para ela, ok? Essa outra carga aqui, cria um campo aqui apontando para ela. Se você somar esses dois vetores aqui de baixo, espera-se encontrar um vetor para cá. Ó. Como você tem uma simetria, um triângulo aqui equilátero, você está bem no baricentro aqui, e as cargas são todas iguais e equidistantes, a soma desse vetor com esse vai dar esse vetor aqui, tem o mesmo tamanho do de cima. Então esse cara vai cancelar esse. Aí o campo elétrico aí no meio é zero, beleza? Eu já sei que é nulo aqui no meio aqui, que é o P, né? Então no P aí vai ser zero. Aqui no Q, mesma ideia, ó, por simetria, né? Então a carga aqui positiva vai criar campo para lá, beleza? A outra carga positiva aqui vai criar campo para lá. E essa outra carga positiva que está aqui em cima vai criar campo para cá. Ficou igual o outro lá. Somando esses dois vetores dá um vetor para cima, esse cara vai cancelar ali. Então aqui também o campo é zero. Já tem zero no P e no Q. Ok? Vamos ver aqui no R. Essa carga aqui é positiva, ó, ela vai criar campo para lá. Tranquilo? Essa carga aqui é negativa, vai criar campo apontando para ela. Essa carga aqui é negativa, vai criar um campo apontando para ela. Essa carga aqui é positiva, vai criar campo para cá. Então aqui não cancela. Vai somar esses dois conjuntos de vetores, vai dar um campo para lá. Então aqui não é zero. Aqui o campo ficou diferente de zero. E no outro aqui, esse cara é negativo, vai criar campo apontando para a carga. Esse cara é negativo, vai criar campo apontando para a carga. Então esse cara já cancela esse, porque é meio, as cargas são iguais, os vetores têm o mesmo tamanho. Pelo jeito vai dar a mesma coisa aqui, né? Esse cara aqui é positivo, cria campo para lá. Esse cara aqui é positivo, cria campo para cá. Esse cancela esse, então aqui também dá zero, certo? Então ficou zero no P, no Q. E agora, o que é o Q aí, né? Agora ferrou, deixa eu voltar aqui e limpar isso para ver quem é o Q aí, né? Então ficou zero no triângulo, nos dois triângulos e nesse quadrado que está aqui. Deve estar na sequência PQRS, acho, né? De qualquer maneira aí, deixa eu ver. Tocando de João Araújo. Opa, não estou falando de João aqui. Ficou aqui P, Q e S. P, Q, S é letra B, mas já estava meio marcadinho ali, não vi, né? Ok, volta lá na apresentação. Continuando aqui. Cadê o mouse? Perdeu o mouse aqui no rolê. Aqui. O slide atual. Vamos seguir em frente. Vou próximo então. Resposta correta aí. P, Q e S deu campo elétrico nulo no meio aí.
Pegou a ideia? Então os campos se somaram aí, dando resultante nulo. Bora. Uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica Q, flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por Coulomb, cuja direção é vertical e o sentido se dá de cima para baixo. Faz o esquema aí, ó. Campo elétrico, de cima para baixo. O valor do campo, 20 kN. 20 vezes 10 a terceira, ok? Newton por Coulomb. Lembra que esse K aqui vale 10 a terceira. Cuja direção tal. Considere que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a massa da lâmina é de 3,2 miligrama, milha aqui, ó, milha vale 10 a menos 3. É possível afirmar que o número de elétrons em excesso na lâmina vale... Essa lâmina ela foi colocada aqui, né? E ela ficou equilibrada nessa região. Mas, além do campo elétrico, também tem um campo gravitacional dirigido para baixo, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para essa lâmina ficar em equilíbrio, a força resultante nela tem que ser igual a zero, né? Então, tem o peso da lâmina puxando ela para baixo por causa do campo gravitacional, mas também, para equilibrar, teria que ter uma força para cima, que seria a força elétrica que está atuando nela devido ao campo elétrico. Olha só, o campo elétrico está para baixo, beleza? E a força elétrica está para cima. Então, essa placa está eletrizada negativamente. Força e campo, mesma direção, sentido oposto, né? Para ficar em equilíbrio aí, a força elétrica tem que equilibrar o peso. E o cara quer saber o número de elétrons que está em excesso na lâmina. Vamos lá então, como a resultante é zero, a força elétrica equilibra o peso, ok? Vale lembrar aí que a força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Então vamos desdobrando isso aí, ó. No lugar da força elétrica, a gente coloca o módulo da carga vezes o campo. E o peso é a massa vezes a gravidade, ok? Dá para achar a quantidade de carga, mas ele quer o número de elétrons. Mas vamos desenrolando aqui. Então, com esse rolê, com os dados que a gente tem, a gente consegue chegar até a quantidade de carga. Ó. A quantidade de carga em módulo vai ser igual a massa vezes a gravidade, dividida pelo campo. Você tem a massa, você tem a gravidade e tem o campo. Dá para achar a quantidade de carga? Dá, né? Então vem aqui, ó. Quantidade de carga vai ficar igual a massa, que é quanto? 3,2. Cuidado aqui, ó, que é mili. Então tem que ter um 10 a menos 3 no lugar daquele mili. Beleza? Miligrama. M vezes G dividido pelo valor do campo elétrico, que ele falou que vale 20 kN, ou seja, 20 vezes 10 a terceira. Agora dá para fazer essa conta facinho aí, né? Olha lá. Dá para dar uma melhorada aqui, ó, e colocar um 10 a quarta aqui, certo? Vai ficar legal, né? 3,2 vezes 10 dá 32. E 32 dividido por 2 dá 16. Agora, 10 a menos 3 e o 10 a quarta aqui embaixo, o que você faz? Você sobe e troca o sinal do expoente, fica menos 4. Então fica 10 a menos 3, com menos 4 ali dá 10 a menos 7. Essa seria a carga total do corpo, mas ele não quer isso, ele quer o número de elétrons. Aí a gente usa a ideia da quantização da carga. Lembra que a quantidade de carga é igual a número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então eu tenho já a quantidade de carga aí em módulo, né? Que é 16 vezes 10 a menos 7. Eu quero saber o N. Eu multiplico por 1,6 vezes 10 a menos 19. Para descobrir o N é só passar dividindo. Vou vir para cá, ó. O seu N vai ficar igual a 16 vezes 10 a menos 7, dividido por, vou melhorar aqui, ó, 16, então vou tirar a vírgula e acrescenta ali, ó, fica menos 20, né? Fica negativão lá. Então, 16 vezes
10 a menos 20. Aí fica legal, né? Porque 16 por 16 dá 1. E aí você sobe o 20 e troca o sinal dele. Então ficaria 10 a menos 7 mais 20, o que dá 10 elevado a 13. Então, 10 elevado a 13 elétrons a mais nesse corpo aí. Legal? Então, eu, né, num contexto desse, já enxergaria o seguinte: está em equilíbrio, já começaria direto daqui, ó. Q vezes E igual a mg. Acharia o Q, e aí viria na brincadeirinha aqui, ó, basicamente isso. Q aqui dentro, com isso aqui. Ok? Bora. Uma gota de óleo de massa 1 miligrama, mili vale 10 elevado a menos 3, ok? E grama, cara, você tem que passar para quilograma, é contexto aí de força e tal, já vamos tirar os conflitos de unidade de medida e deixar no sistema internacional. Então, mili é 10 a menos 3 e 1 grama para quilo também é 10 a menos 3. 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Então, 1 miligrama é 10 elevado a menos 6 quilograma, ok? Uma gota de óleo de massa 10 a menos 6 quilogramas, ou 1 miligrama, e carga de 2 vezes 10 a menos 4 coulomb, tem um menos aqui, né? É solta em uma região de campo elétrico uniforme E, conforme mostra o esquema abaixo aí. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ele quer o módulo do campo elétrico. Então, rapaz, nesse caso, você tem aí uma situação fora do equilíbrio. O sistema está acelerado aí para cima, está ganhando uma aceleração. Então, a carga do corpo é positiva, tal, ele representa aí o vetor campo elétrico, né? Como a carga aqui é positiva, a força que vai estar atuando na carga está no sentido do movimento, a força elétrica. Força e campo, ok? Na mesma direção e no mesmo sentido quando o corpo é positivo. Só que tem o peso puxando para baixo, beleza? Atrapalhando o movimento aí. E ele quer saber o valor do campo elétrico. Agora, não é uma situação de equilíbrio. Ó. A força resultante é a massa vezes a aceleração. E a força resultante é quem ajuda, no caso a força elétrica, menos quem atrapalha, que é o peso. Então ficaria a força elétrica menos o peso igual a massa vezes a aceleração. A gente sabe que a força elétrica é a carga vezes o campo, que o peso é m vezes g, igual a massa vezes a aceleração. A gente tem quase tudo aí, né? A carga da partícula é 2 vezes 10 a menos 4. O campo você quer saber. A massa da partícula é 10 a menos 6, vezes a gravidade, que vale 10. Massa, 10 a menos 6, vezes a aceleração. Ele falou que sobe aí com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 1. Certo? Troca de lado aí, o que a gente vai ter? 2 vezes 10 a menos 4, vezes z, igual 10 a menos 6 vezes 1 é 10 a menos 6. E aqui vai trocar de lado, fica mais. O mais 10 a menos 6 vezes 10 é 10 vezes 10 a menos 6. Maravilha? Pegou aí? Então, ó, a gente começou daqui. Força resultante é a força que está a favor do movimento, que é a força elétrica, menos quem está atrapalhando, que é a força peso. Ok? Beleza? Isso é igual a massa vezes aceleração. O resto é desdobramento da matemática aí. Tranquilo? Só trocar os valores. Agora vamos fazer a continha então aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 4, vezes o campo que você quer descobrir. 10 a menos 6, ó, é 1 vezes 10 a menos 6, mais 10 vezes 10 a menos 6. Então é como se fosse tipo 1x mais 10x. Isso dá 11x. Só que o x, na verdade, é o 10 a menos 6. Ok? Agora passa dividindo ali. Você tem 11 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Legal? Ó, 11 dividido por 2 dá 5,5. E o 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 4, lembra? Sobe o expoente, troca o sinal. Ó. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, 5,5 vezes 10 a menos 2, Newton por Coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Fechou? Bora. Deu, cara. Bora lá, deu uma pausa aqui e vamos seguir em frente.
Olha só. Então o ímã é um bloco de ferro e eles são mantidos, um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como está mostrando a figura. O ímã aqui e o ferro lá, ok. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se, um em direção ao outro devido à força de atração magnética. Vale notar aí que o ímã é um material que possui dois polos magnéticos, beleza? Que a gente nomeia como norte e sul. Então esse é o ímã. Já o ferro é um corpo que não está magnetizado, mas olha que legal, ele é atraído pelo ímã. Então um ímã sempre atrai um corpo de ferro. Se eu aproximar o corpo de ferro do polo norte, o ferro vai ser atraído pelo polo norte. Se eu aproximar o ferro do polo sul, o ferro vai ser atraído pelo polo sul. Então o ímã sempre vai atrair o corpo de ferro independentemente do polo. Colocou o ferro perto do polo norte, o ferro vai ser atraído pelo ímã e o ímã vai ser atraído pelo ferro. Colocou o ferro perto do polo sul, o ferro vai ser atraído pelo ímã e o ímã também vai ser atraído pelo ferro, ok? É isso que rola aí. E essas forças formam um tal de par ação e reação. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa situação aqui. Você tem o ímã, lá, polo norte e polo sul, e esse ímã tem uma massa M. O nosso bloco de ferro está aqui com massa 2M. Vai rolar uma atração. A força que o ímã fizer no bloco e a força que o bloco fizer no ímã formam um par ação e reação. Essas duas forças vão ter o mesmo módulo, ok? A mesma direção, mas o sentido é oposto. Só isso aí. Agora vamos ver o que ele está querendo aqui. Ó. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa M do ímã é igual a metade da massa do bloco. Já está no texto ali, né, cara? Seja AI o módulo da aceleração e FI o módulo da resultante das forças sobre o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente, AF e FF. Ok? Então vamos lá. A gente sabe que as duas forças aqui formam um par ação e reação. Tranquilo? O que significa isso? Que a força que o ímã está fazendo ali no ferro tem o mesmo módulo da força que o ferro está fazendo no ímã. Ok? Elas formam em módulo aqui, ó. Beleza? Tem a mesma intensidade aí, né? O mesmo valor. Mas a aceleração é diferente, porque a gente sabe que a força é massa vezes a aceleração. Como a força é a mesma e a massa é diferente, a aceleração vai ser diferente. E o mais leve é meio que óbvio, né? O mais leve vai ganhar uma aceleração maior. Então a aceleração que a barra de ferro, né, ganhar vai ser menor do que a aceleração que o ímã ganhar, já que o ferro é mais pesado. Vamos ver lá então o que a gente tem aqui. Com base nas informações, é correto afirmar que você tem aqui, isso aqui acho que é um sinal de igual, é tudo igual aqui, ó, não é menos não, é tudo igual, tá? Igual, aqui é igual, aqui é igual, 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 igual. Vamos ver, ó. Então a força que o ímã experimenta é igual à força que o ferro experimenta, verdade. A aceleração tem que ser diferente. A do ímã igual a do ferro, não, tá errado. Força no ímã igual a força do ferro, beleza. A aceleração do ímã é o dobro da aceleração do ferro. Verdade, ó, porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Se as forças são iguais, ó, a força no ímã vai ser igual a massa do ímã vezes a aceleração. Então a aceleração que o ímã vai ganhar é a força dividida pela massa. Já no caso do ferro ali, a força no ferro, que é igual a força no ímã, é a massa do ferro, que é 2m, vezes A. Então a aceleração que o ferro vai ganhar é a força que ele está experimentando dividido por 2m. Ok? Conclusão que você tira aí, que a aceleração da barra do ímã é o dobro da aceleração do ferro. Beleza? Então é isso aí, mano. Beleza? Bora. Vamos lá. Dispõe-se de 3 barras, de 3 ímãs em formato de barra, conforme mostra a figura a seguir. Sabe-se que o polo A atrai o polo C. Então, polo A atrai o polo C. Beleza. Eu posso, por exemplo, supor que o A seria, então, um polo norte e o C um polo sul. Polos iguais
se repelem, polos diferentes se atraem. Como o A está atraindo o C, eu posso falar que o A é norte e o C é sul. Ou eu posso falar que o A é sul e o C é norte. São hipóteses, certo? Sabe-se que o polo A atrai o polo C e repele o polo E. Então, o A repele o E. Se o A repele o E, eu, por exemplo, se o A for norte, o meu E tem que ser norte. E se o A for sul, o E tem que ser sul. Essa é a hipótese que a gente tem aí, certo? Sabe-se que A atrai C e repele E. E F é polo sul. Então, olha só, se esse cara é um polo sul, esse cara é um ímã aqui. Então, esse cara obrigatoriamente é um polo norte. Não dá para separar polo norte de polo sul, eles são inseparáveis. Se você quebrar o ímã em 1 zilhão de pedaços, cada pedacinho vai carregar os polos norte e sul, são inseparáveis. Beleza? Então, se o F está definido como um polo sul, obrigatoriamente o E é um polo norte, ok? Aí, se os caras se repelem, então vamos lá. Se o A está repelindo o E e o E é norte, o A obrigatoriamente vai ser um polo norte também. Pegou? Tá rolando repulsão. Então, se o A é norte, o B tem que ser sul. Legal? Agora, olha lá, cara. Vamos reler a parada aqui. Sabe-se que o polo A atrai o polo C. Então, o C aqui, ele seria um sul. Beleza? Já que o A é norte. Então, esse cara aqui seria um sul. Mas, curiosamente, essa barra aqui também pode ser simplesmente algo de ferro desmagnetizado. Não sei, porque ele não mencionou nada em relação ao resto aí, né? Poderia ser simplesmente uma barra aí e tal. Sabe-se que A atrai C e repele E. Só isso que eu tenho de informação. Então essa barra simplesmente poderia ser um pedaço de ferro que está aí interagindo. Não sei, né? Sempre vai ser atraído. É isso. Vamos lá. Sabe-se que A atrai C e repele E. Se o polo F é sul, pode-se dizer que A é polo sul? Não, já está melado. A é polo sul? Não, já está melado. A é polo norte? Ok. E C é polo sul? Ok, é possível. Nesse caso, temos aí, como ele já mencionou inicialmente, eram 3 barras magnetizadas, 3 ímãs. Mas, caso ele não mencionasse, a gente teria sim como poder afirmar que, de repente, o do meio aqui seria um simples barra de ferro aí, né? Mas no caso aqui não é, né? Então A é polo norte e C é polo sul. Fechou. Bora. Então, rapaziada, fiz uma pausa, estou de volta. Vamos lá, seguir em frente. Canetinha aqui. A força magnética que atua em uma partícula elétrica. Uma partícula elétrica é doideira, né? É expressa pela seguinte fórmula. F igual a QVB seno de θ. Como a gente brinca em módulo, então vamos colocar o módulo da carga aqui. Ok? O Q representa a quantidade de carga, o V é a velocidade, o B é a intensidade do campo, e o θ que está aqui, rapaz, é o ângulo entre a velocidade e o campo. Imagina um plano tridimensional, ok? Desse jeito aqui, ó. Mais ou menos isso. Tranquilo? Plano tridimensional. A carga está de rolê aí, ela entra numa região que, por exemplo, tem um campo magnético apontando para cá, ó, com uma certa velocidade, formando um ângulo com esse campo aí, ok? Tridimensional, tipo o canto da parede aí. E a força magnética está aqui, ó. E a força, vale lembrar que ela sempre vai ser perpendicular ao campo e à velocidade aí, ok? Então, ele descreveu o que é cada coisa aí, né? Agora, admita 4 partículas elétricas idênticas, P1, P2, P3 e P4, penetrando com velocidade de mesmo módulo em um campo magnético uniforme, conforme ilustra a figura, ok? A gente tem aqui o campo horizontal para a direita e as velocidades representadas pelos vetores aí em cada um das partículas. Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é... Então, se você pensar aqui, ó, a força magnética é Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo entre a força e a carga, a gente vai ter o seguinte, cara. A força vai ser máxima quando esse cara aqui estiver valendo 1, já que a carga não mudou, a velocidade é a mesma para todo mundo e elas estão no mesmo campo.
Então, esse cara aqui, ó, vai determinar a intensidade da força aí maior. E esse cara pode assumir no máximo o valor 1. E quando ele assume o valor 1? Quando o ângulo é de 90 graus, seno de 90 é exatamente 1. E onde a gente tem aí isso acontecendo? Nessa partícula. A partícula entrou perpendicularmente ao campo. Aquela ali entrou formando um ângulo em relação ao campo aqui, diferente de 90. Então a força vai ser um pouco menor. Agora essas duas aqui em particular, ó, nem percebem a ação do campo, porque elas estão se movimentando na mesma direção do campo. O ângulo entre a velocidade e o campo é zero, e seno de zero é zero, ok? Então nessa carga e naquela ali a força magnética é zero. Nessa carga a força é diferente de zero, mas não é a máxima, né? A força máxima vai acontecer para o ângulo de 90 graus, que o seno assume o valor 1, beleza? Bora aí. Bora pegar agora uma questãozinha aí para fazer uns cálculos aí e aplicar a regra, a famosa regra da mão direita ou esquerda. Não sei qual mão você usa aí, mas fique à vontade, vale as duas aí para resolver a questão, ok? Então você tem o seguinte aqui, ó. Numa região em que atua um campo magnético uniforme, intensidade 4 Tesla, é lançada uma carga positiva, ok? Conforme está indicado na figura. Vamos analisar a figura, ó. A gente tem um símbolo aqui que está representando o B, essa bolinha com o X. É um novo vetor que você tem que se ligar aí, ó. Esse vetor vale para o F, vale para o V, vale para o B. Está no plano 3D e ele vai representar uma seta entrando na folha, ok? Entrando na folha. Se tiver a bolinha aqui com ponto no meio, representa um vetor saindo da folha, beleza? Então, está saindo a bolinha com ponto e está entrando ali. A direção é perpendicular ao plano da folha e o sentido é entrando ou saindo aí. Nesse caso aqui, que você está vendo aí a bolinha com X, então o B está entrando e o V está passando pela folha. Então, esse V que está representado aqui, ó, né, por essa seta, é perpendicular a esse X. O X entra na folha e você tem aqui a velocidade passando, indo para cima aqui, ó, né? Então, o X está entrando ali na folha e a velocidade está passando direto ali. O que você tem? Um ângulo de 90 graus entre a velocidade e o campo, ok? Aí vamos seguir, ó. Ao entrar na região do campo, a carga fica sujeita a uma força magnética cuja intensidade é 3,2 vezes 10 a menos 2 newton. O valor dessa carga e o sentido do movimento por ela adquirido no interior do campo são, respectivamente, Então vamos primeiro determinar, né, o sentido do movimento aí. Aí que vai pegar, rapaz, se liga. Você pode usar tanto a regra da mão esquerda, se você preferir aí, quanto a regra da mão direita. Na regra da mão esquerda, conforme o desenho está mostrando para vocês aí, o polegar aqui, ó, é a força, ok? Então você tem a força aqui, representada no polegar. Aqui no indicador você tem o P, que é a intensidade do campo. E no outro dedo aqui você tem a velocidade. Então está formando um plano cartesiano tridimensional. Isso daqui pode rotacionar como você quiser. Por exemplo, esse dedo aqui pode entrar na página, pode apontar para cima, pode apontar para você, pode apontar para a esquerda, pode apontar para a direita. É a rotação. E isso daqui é fixo. Detalhe importante, sempre, tá? Ó, fui bem no vestibular. O F sempre vai ficar perpendicular ao B e ao V. Agora, a regra da mão direita é análoga, ok? Você tem aí, nas pontas dos dedos aqui da mão, a indicação do B. O dedão indica a velocidade, aqui o polegar a velocidade. E na palma da mão você vai colocar a força magnética. Com o seguinte detalhe, se a carga for positiva, você coloca a força saindo da palma da sua mão. Mas se a carga for negativa, ó, polegar para baixo, a força vai entrar na palma da mão. E a mão também pode rotacionar como você quiser aí, ok? Agora, pensando aqui, ó, nesse contexto, nesse desenho, o que você teria aí? Né? A força vai ficar como aqui? O campo está entrando na página, então você teria que pegar isso daqui, ó, e apontar para o seu monitor aí, ou para o caderno, para a página. Então esses dedos vão estar entrando na página, se for a regra da mão direita. Vão estar entrando na folha aí, ok? O polegar vai ficar apontando para cima, ok? Esse polegar aqui, ó, vai ter que virar ele, ok? E ele vai ficar apontando para cima. Então minha mão faria esse movimento, entrando na tela com o polegar para cima. E a força
ela sai da palma da mão para a carga positiva. É o caso que a gente tem aí de uma carga positiva, né? Então minha mão ficaria assim, ó. Aí a hora que a carga entrar no campo, ela vai ser empurrada para a esquerda aqui, ok? E vai descrever um movimento circular. Então essa carga, ao entrar nessa região, ela vai ser empurrada para cá pela força magnética e vai fazer essa trajetória aqui, ó. Ela vai descrever aí um movimento circular nessa região, beleza? Essa é a ideia. Então a gente já consegue sacar aí que o movimento dela nessa região é anti-horário. Exercita bem essa ideia da mão direita ou da esquerda, se você preferir aí. Se for fazer com a esquerda, ó, fui bem no vestibular, ok? Minha mão ficaria desse jeito aqui, ó, parece um funk, né? Então você tem aqui o B entrando, ó, fui bem no vestibular, velocidade para cima, o campo entrando na folha e a força aqui para a esquerda. Toma cuidado que quando a carga é negativa você tem que quebrar o dedão para o outro lado, você vai inverter o sentido da força, ok? Agora vamos calcular o módulo. Então a gente sabe que é sentido anti-horário, ou é esse, um dos dois aqui, ou o C ou D. E para calcular o valor da carga aí, o que a gente faz? F igual a Q, V, B. Nesse caso aí, como eu mencionei, o ângulo é de 90, então seno de 90 graus. A força é 3,2 vezes 10 a menos 2. A carga você não sabe. O V é a velocidade, que vale, está lá no desenho, né? 4 vezes 10, eu acho que é a terceira ali. Terceira, vezes o B, que vale 4, e o seno de 90, que é 1. Ok? Então vamos lá. 3,2 vezes 10 a menos 2. Agora, ó, 4 vezes 4 dá 16. Então a gente vai passar dividindo aqui. 16. E o 10 a terceira a gente passa dividindo também. Igual ao módulo da carga. Ok? Dá para dar uma melhorada nisso aqui, ó. Dá para deixar 32 e colocar aqui um 10 a menos 3. Beleza? 32 dividido por 16 dá 2. O 10 a terceira sobe e troca o sinal do expoente. Era mais, fica menos. Então, menos 3 com menos 3, menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Que? Então, a nossa carga aí vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Maravilha? Que daria como resposta correta, então, é a letra C. Bora? Mais exercício de regra da mão direita para você exercitar aqui. Agora é com você aí. Brinca bastante com essa regra aí e tenta entender o processo. Coloca a mão, já que está os 3 vetores aí, ó. Então vamos lá. É para analisar os diagramas e conferir o que está correto, né? Então vamos pegar o primeiro diagrama. Será que ele está certo? Ó? Ele representou o B pelo X aqui. A seta em cima da letra, rapaziada, não é o sentido do vetor. Isso daqui é só uma notação para falar, olha, só uma grandeza vetorial. Então o B está sendo representado pelo X aqui, ó. O B é esse cara. O F está apontando para a direita e o V para baixo. Será que está certo aí? Faz a regra, escolhe a esquerda ou a direita. Eu vou fazer com a direita aqui para conferir, ó. Para mim, então, o campo está entrando na lousa aí, no caso a tela do computador. A velocidade está para baixo, minha mão ficaria desse jeito aqui, ó. Entrando na tela com o dedão para baixo. E a minha partícula ali, qual que é o sinal dela? Estou vendo o texto lá, partícula de carga positiva. Beleza. Minha mão ficaria assim. Se a mão está assim e a carga é positiva, a força tem que sair da mão, né? Então, olha só. Ficou exatamente a mão direita assim. Dedão na velocidade para baixo, campo entrando, e a força tem que sair da palma da mão. Então, o primeiro aqui está certo. Ok? O cara representou certo o diagrama de forças aí. Beleza? Vamos pegar o diagrama 2. No diagrama 2, ele representou a velocidade entrando aqui, a força para cima e o campo para a direita. Agora é o polegar que vai entrar na tela. O polegar vai entrar na tela e o campo vai ficar apontando para a minha direita aqui. Então minha mão ficaria assim. Como a carga é positiva, a força, né, o polegar aqui tem que sair da palma da mão. Então a força deveria estar apontando para baixo e ele colocou para cima. Então está errado. Ok? Esse está fora. No terceiro diagrama, tem um detalhe aqui, ó, os caras sacaneando, fique esperto. Ele colocou um menos F. Então, na verdade, a força teria que estar apontando para cima aqui, ó. É menos F. Está invertido aqui o rolê, ó. Então, quando tiver um menos, sempre pega o vetor invertido. A força ficaria para cima. Esquece para baixo aqui. Vamos lá. Agora ele representou o B saindo da lousa, ou no caso aí da tela do computador. Então, você vai ficar com a mão apontando para você assim. A velocidade está para a direita, minha mão ficaria desse jeito.
e a força saindo da palma da mão. Perfeito. Esse está certo. Você prefere a mão esquerda? Vai fazendo com a mão esquerda e verifica aí que é o mesmo esqueminha, ok? O tal do FBV. Né? Ó, o B está saindo, ok? O B está saindo aí. A força está apontando para cima, então o B está saindo. A velocidade tem que ficar apontando para lá. É difícil virar a mão, né? Aí o seu F vai ficar para cima. O F está para cima, beleza? Só que o B está saindo. Você vai ter que dar um jeito de rotacionar essa mão aí para fazer o B saindo. Olha como fica aqui. Então ficou, né? F para cima, o B saindo e o V para lá. Ok? Ó, o B apontando para você, o F para cima e o V para cá. Eu já estou mais habituado com a mão direita, tem que fazer menos malabarismo aí. Vamos ver o próximo. O próximo aqui você tem o F para cima, o B para baixo e o V para cá. Então, esse está melado já de cara aqui, porque o F ficou paralelo ao B. E a gente sabe que F e B são perpendiculares. Isso aqui não acontece. A mesma coisa aqui, ó, o F ficou paralelo ao V. F e V são perpendiculares. Está descartado. Então, somente o diagrama 1 e o diagrama 3 fazem parte do rolê aí. Ok? Beleza? Treina essas regras aí, cara, que não tem erro. É mais prática mesmo visualizar. Pega os vários contextos aí e treina essa mão que não tem erro. Vamos lá? Pô, game over. Game over, é isso aí, rapaziada. Então, treina aí essa regrinha da mão direita, que acho que é o que mais pega na brincadeira aí. Faça bastante modelos e sucesso. Valeu? Até o próximo encontro aí. Tamo junto.